Este episódio tem o apoio da Esviva. A Esviva é uma marca sueca, líder global em produtos e serviços para as mulheres num momento da nossa vida que tudo que balança cai um monte. Não é nada fácil. Nós temos hoje uma convidada que é uma curiosidade minha, porque eu sempre achava que ela era do signo de Libra. Gente, ela é leão com ascendente em Sagitário. A mulher é fogo. Mas vocês vão ver que quem olha é um doce de coco. Eu só vejo água, um lago leve, mas vejam bem. Tudo bem, Cris? Tudo bem, querido. Foi muito fogo até chegar nesse momento. É preciso apagar esse fogo com a vida, né? Exato. Aí a vida é boa em apagar o fogo, né? A gente é que tem que manter o nosso fogo também. Ali, meio Sim, fogo brando. Então, aliás, falar em fogo brando, tu cozinha? Tu gosta de cozinhar? Eu gosto de cozinhar coisas práticas, gosto de fazer alguns doces, assim. De vez em quando eu gosto de cozinhar algumas coisas. É. Olha, raras mulheres que eu vejo que sabem e gostam de fazer doce. Mas é que eu gosto de coisas rápidas. Então, eu faço um petit gâteau facílimo. Eu faço uma banana flambada que eu inventei deduzindo do restaurante que eu comia, e aí fica maravilhosa. Por dedução, uma por banana. Dedução, banana flambada, vírgula. Por dedução. Espere deduzir. Como vocês viram, a coisa aqui vai ser uma gandaia, mas uma gandaia organizada, responsável e tal. A gente já tentou, não é, se conhecer pessoalmente, passar por esse momento de prazer que a gente está passando. Mas Cris, tá vendo? A espera vai fazer melhor ainda, né? Quem espera sempre chega. Alcança. Ou não, né? Ou não. Segundo Caetano, ou não. Olha só, tu tem uma história que meio que foi determinante na tua vida, né? Sim. Tu acabou de me contar que tu era uma irmã caçula de muitos irmãos e que isso te constituiu de alguma forma com o teu jeito de ser. Então, isto é um momento da tua vida, mas aí depois tem um outro momento que ele transforma a tua vida adulta talvez numa descoberta que tu nunca teria pensado antes, né? Acho que sim. Vamos pela essa infância aí. Tu era mimada, é? Na minha palestra, nas minhas palestras, assim, que eu conto a minha história, eu sempre pontuo a questão da infância. Eu fui muito mimada, entre aspas, né? Essa é a história que me contaram. É a história que eu consigo pegar. Eu sou a quinta filha, a última filha, e temporã. Então, meus irmãos tinham 8, eu tinha 2 irmãos de 8 e 7, 2 irmãs de 5 e 4, e eu vim depois de 4 anos, rapa do tacho e tal, mas depois de 4 anos numa família que já tem 4 filhos, já não é muita novidade, né? Aquele bebê ali é uma novidade por um tempo, provavelmente eu devo ter ficado muito mimada, porque todo mundo fazendo as minhas vontades, né? E eu ganhei um adjetivo, não sobrou muito adjetivo para mim, né? Então o adjetivo que sobrou para mim é difícil. A crise é muito difícil. Essa foi a história que me contaram. E, de fato, eu devia ser difícil. Mas, como diz a minha psicanalista, difícil é a vida, ouvindo tudo isso, né? Sim. E aí, eu acho que eu era muito chorona, sofria demais e tal. Sensibilidade, né? E eu acho que eu sempre fui uma pessoa mais sensível. Sim. Isso sem dúvida. E eu peguei um lugarzinho ali na arquibancada, observando tudo, muito pouco ouvida. Né? Ninguém queria me ouvir na minha casa. Sim. Eu falava. Eu lembro quando eu passei no vestibular, a quinta que passou no vestibular. Sei. Tu passou no vestibular de jornalismo? De comunicação. E aí tu optou pelo jornalismo. Eu optei pela publicidade, na verdade. Eu não sou jornalista. Enfim, uma pessoa inteligente, né? Porque eu vou te contar. Primeiro tem os cursos sérios, que são engenharia, medicina. Eu fiz jornalismo, que é um curso assim, né? Com uma certa profundidade. Sim. A publicidade, não. Publicidade, tu entra num lugar definido. Eu acho que assim, são bem diferentes, embora tenham origens próximas, né? Hoje eu estou muito mais próxima do jornalismo do que da publicidade, me vingando daqueles publicitários que muitas vezes não tinham se formado e concorriam não, trabalhavam comigo, né? Sim. Mas é uma brincadeira. Sim. Mas eu acho que ambos vêm de uma questão da informação, mas lidam com a informação de maneiras diferentes, né? Total. O jornalismo tem essa coisa do suposto
suposta imparcialidade, que é completamente impossível. Total. Né? Uhum. E também, eu lembro que na minha época tinha uma espécie de uma rixa. A publicidade é nociva, mas só que a publicidade sustenta o jornalismo. O que muitas vezes é uma solução, mas muitas vezes também é um problema, Sim. né? Então, mas eu admiro os dois e tenho compaixão também. Porque são dois ofícios muito difíceis. Sim. Eu vou deixar passar essa da compaixão e vou voltar para a infância. Olha só, tu falou muita coisa na tua infância interessante. Me contaram. E o que tu te contou sobre a tua infância? Isso foi mais recente. Eu tenho uma palestra que fala exatamente sobre isso. Chama-se Certidão de Renascimento, que tem a ver com a mudança do meu nome. Em que eu falo exatamente isso. Cuidado com a história sua que te contaram. Exato. Né? Então, eu cresci achando mesmo que eu era uma pessoa difícil, né? Uhum. Eu sou muito difícil, eu sou teimosa, eu sou briguenta, né? Reclamona. E ao longo do tempo eu fui descobrindo que essa foi a história que me contaram. A história que eu me conto hoje, que eu entendo, é que eu era uma pessoa sensível, que não era ouvida dentro de casa, né? Isso não é uma demonização de ninguém, acho que ninguém sabia que isso estava acontecendo. É uma consequência de uma história, né? Sim. E eu acho que eu fiquei muito carente em vários aspectos, e isso me levou para escrever, me levou para a escrita dos diários aos 13 anos. Isso, meu diário me ouviu, né? Pelo menos eu acho. E isso foi maravilhoso. Então, acho que a minha trajetória de vida ter me levado a escrever já é um caminho interessante, Sim. né? E fui para a comunicação por causa disso. E hoje eu acho que eu sou uma pessoa que, se existe uma coisa que eu faço bastante, e acho que com uma certa desenvoltura, é me comunicar. Sim. Então, eu acho que eu fui criada num ambiente que me tornou uma comunicadora verdadeira, né? Sim. Eu acho que eu gosto da minha história. Hoje eu me apodero dela e gosto dela. Pois é, esse renascimento, ele se dá com uma palavra que é bélica, né? Que é uma palavra de Marte, né? Que é a guerra. Tu era Cris Guerra, e hoje tu é Cris Paz, ou tu convive com Guerra e Paz e o Tolstói junto? Eu convivo com Guerra e Paz. Nunca li o Guerra e Paz, do Tolstói, mas eu acho que é difícil dizer que eu deixei de ser Cris Guerra, até porque eu não tirei esse nome, né? Mas esse é o teu nome de nascimento? É o meu nome. É a família Guerra. A família Guerra. É o nome do meu pai, e eu sempre achei muito bonito. Foi muito natural me tornar... Tu é Cristiane, né? Cristiana. Cristiana. Foi muito natural, então, e às vezes eu convivia em lugares na agência, principalmente onde eu trabalhei, nas agências, onde eu trabalhei muito tempo. Eu trabalhei 6 anos com uma grande amiga que é a Cristina Cortez. Então, ela era a Cris Cortez e eu era a Cris Guerra, né? E as pessoas ainda perguntavam, quem que é Cristina, quem que é Cristiana? Teve uma época que a gente colocou uma camiseta, era Ina e Ana. Somos muito amigas. E eu fui Cris Guerra, acho que talvez tenha sido Cris Guerra desde a faculdade, desde a escola, né? Desde o ensino médio. Mas um dia, depois de várias coisas que aconteceram na minha vida, várias batalhas que eu tive que empenhar, eu vi muitas pessoas dizendo para mim, né? Você é muito guerreira. E eu não achei tão legal. Comecei não quero ser essa guerreira, não quero acordar e colocar a farda, quero acordar e colocar uma roupa branca, de preferência, né? E a psicanálise me fez pensar um pouco sobre o significado dessa palavra. E eu sou uma pessoa muito mística, eu costumo dizer que eu acredito no imponderável, e não só isso, acho que o imponderável também acredita em mim. Tu acredita que as coincidências existem? Eu acredito que na verdade nada é coincidência. Eu acho que eu acredito numa força maior, eu acredito em energias. Não só acredito, como experimento isso na minha vida. Como é que é isso? Eu acho que desde que eu me tornei uma figura que está na internet, e você também é né? Você entende isso. Eu entendo que essa exposição
ela também desperta milhares de... Não é nem, as pessoas têm Sentimentos, inveja, isso. não é nada disso, não existe essa maldade. Mas as pessoas fazem projeções, a gente faz projeção. Todos os nossos pensamentos, eles são energia. Eu acredito nisso muito, né? E para ti, formatar ou configurar essas energias, tu tem alguma prática, assim? Eu tenho. Eu faço uma vez por semana é uma espécie de uma terapia energética com a Adriana, que é a minha terapeuta, do Pranic Healing. É uma medicina energética. Foi criada por um mestre filipino chamado Mestre Choa Sui, que já faleceu há muitos anos, mas que nasceu no dia do meu aniversário, tem a mesma data, e ele apareceu na minha vida de um jeito muito louco, assim. Eu já conheci uma pessoa que tinha essa prática e ela falava sempre, vem fazer um curso, vai ter um curso de autocura prânica. Não que eu não acreditasse, mas eu tinha assim, tá bom. Um dia eu tive um chamado, falei, acho que eu vou fazer esse curso. Como é que é esse chamado? Falei, ela falou desse curso e dessa vez eu falei, acho que agora eu vou. E aí foi durante a pandemia, era um curso online. E aí, antes do curso, uma semana antes, eu tive uma perda auditiva de uma hora para outra, em 2020. Eu tinha acabado de fazer 50 anos. Acordei surda do ouvido direito, o que me rende histórias engraçadíssimas que eu ainda preciso contar, porque são histórias engraçadas. Até hoje eu não recuperei essa audição, não consegui entender o que foi, tentei pesquisar, entendi que o nome disso é envelhecimento. Eu acho que é uma das... Mesmo? Pode ter sido hormonal, pode ter sido por estresse, pode ter sido por excesso de café. Eu estava numa época muito estressada, né? A pandemia, eu era palestrante frequente, fazia muita palestra. Veio a pandemia, me parou. Num mês de muita palestra, eu ainda falei, tô cansada, até bom e tal. Eu falei, e agora? O que vai ser de mim? Perdi meu palco, né? Sim. E aí outras coisas aconteceram, aí as redes sociais ficaram bem mais fortes naturalmente. Mas eu estava muito estressada nessa época. E aí eu perdi essa audição de um dia para o outro. Ficou um zumbido no lugar. Maravilhoso. Tu continua com um zumbido direto? Continuo. E tu convive com isso diariamente? Uma companhia quase? É uma companhia. Nos 15 primeiros dias eu achei que eu fosse... Eu um dia falei, eu quero morrer. De tanta aflição. E aí depois eu fui aconselhada por algumas pessoas que já viveram isso, que vivem isso, falaram, Cris, aceita que dói menos. Sim. Então ele tá aqui agora e a gente aprende a ignorar. Então o zumbido incomoda muito mais do que a perda auditiva. Porque a perda auditiva para dormir é ótimo. Eu viro para cá, o mundo silencia. É muito bom. Eu tenho um lado silencioso. Mas e o zumbido? O zumbido, ele... De noite ele para? Não, ele não para nunca, na verdade. Ele fica mais forte ou menos forte. Mas ele, para mim, é um sensor de estresse. Porque isso que aconteceu fez com que eu olhasse melhor para minha saúde. Mas ligando no Pranic Healing, eu tive que cancelar a minha participação no curso, né? Eu tive uma perda auditiva, eu estava tendo episódios de labirintite e tal. E aí a mestre do Instituto de Pranic Healing do Brasil, a Beth, ela falou, Cris, o mestre Choa pediu que eu cuidasse de você. Foi isso que aconteceu. E ela falou, a gente precisa te ajudar, porque você está passando por um momento difícil. E eu realmente estava num momento difícil. E aí ela me arrumou, né, ela me indicou uma terapeuta do Pranic Healing, que é a Adriana Marques, lá em Belo Horizonte. Tem 5 anos que eu tô com ela, então a gente faz uma meditação, que também é uma limpeza energética, mas é uma meditação linda, chama Meditação dos Corações Gêmeos, e eu faço toda semana. Hoje eu não fiz, porque eu cheguei aqui em Porto Alegre mais tarde, mas toda terça-feira de manhã eu tô no Pranic Healing online, com a Adriana. É uma prática que me ajuda muito. Como nós estamos aqui com o apoio da Esviva, eu quero te levar, te convidar para passear sobre a menopausa. Sim. Antes de entrarmos assim em todos esses... Porque tu tem uma vida que eu acho que eu tenho até as 22, agora são 14, até as 22 a gente resolve tudo, né? A gente tem vidas longas, né? Não tá dando para falar sobre tudo. É verdade, temos muito pela frente. Tu tá falando de infância, né? E que essa infância muito trabalhada na psicanálise, né? Tu tá falando de espiritualidade, essa necessidade que todos nós temos de ter algo que nos
que nos cuide, que nos proteja. Sim. E tudo isso, tu entende que ajudou? Tu tá na menopausa, tu já saiu? Eu já tô na pós-menopausa, eu entrei na menopausa aos 47, Tá. E tu entendeu, assim, que essas ferramentas todas, do mental, do emocional, do espiritual, ajudam mais as mulheres, além dos óbvios hormônios que nem todo mundo concorda, das atividades físicas, de alimentação e um bom sono. Mas, às vezes, a gente esquece de parar. Total. E como é que é isso para ti em relação à menopausa? Eu acho que a menopausa foi uma grande chave na minha vida para várias coisas, né? Hoje as coisas estão bem mais tranquilas, mas sem dúvida a gente precisa de todas essas ferramentas. E eu acho que a ferramenta principal que veio na minha vida e também veio muito com a própria Esviva, porque eu sou uma embaixadora da Esviva há 4 anos, foi essa disseminação e acesso acesso e disseminação à informação, né? De informação. Porque quando eu entrei na menopausa, eu sabia muito pouco. Quando eu estava na perimenopausa, eu não sabia que tinha esse nome, né? Eu já tinha passado por ela quando eu ouvi falar o termo perimenopausa, que é quando os seus hormônios começam a ficar mais irregulares, né? A taxa de hormônios. Eu falei, gente, então o nome daquilo era perimenopausa. A menopausa na minha vida, ela me atropelou e depois é que não pegaram a placa do caminhão. No caminhão. Mas não é porque eu tive todos os sintomas, mas principalmente as questões emocionais. Eu tive muita oscilação emocional. Eu já tive depressão antes, eu tomo um antidepressivo, graças a Deus, já fiquei sem ele várias vezes, é a coisa mais idiota que eu posso fazer, há muitos anos, mas só que isso se acentuou muito na menopausa, e eu não achava que tinha nada a ver. Eu lembro que eu fui no aniversário da minha tia, de 80 anos, e minha mãe já é falecida há muitos anos, e a minha outra tia também não estava lá porque já estava doente, e já era uma data emotiva. Então, chegando na porta do aniversário da minha tia, tinha uma árvore assim com imagens de pessoas que já tinham ido. Eu já entrei no aniversário da minha tia chorando, Sim. Né? E eu passei esse aniversário inteiro chorando. Tem fotos minhas glamurosas, tomando espumante, chorando, rindo e chorando. Eu tô invariavelmente chorando. A minha prima, no final, a ginecologista, ela falou, Cris, pelo amor de Deus, faça reposição hormonal. Eu nunca tinha ligado uma coisa à outra. Né? Na minha época, quando a minha mãe entrou na menopausa, minha mãe morreu aos 55, eu tenho 55 hoje, minha mãe faleceu muito cedo. Quando ela entrou na menopausa, por volta dos 50 ou um pouco antes, eu lembro dela falando alguma coisa de fogacho, fim de linha, sim, esperar os netos chegarem. Você tinha que idade quando ela dizia isso? A minha mãe tinha 31 quando eu nasci, então quando a minha mãe tinha 50, eu tinha na faixa dos 19, né? Uhum. E aí eu achava aquilo assim, uma coisa de outro mundo. Que nunca vai acontecer comigo, óbvio. Não, eu achava, mas isso vai demorar demais, né? E aí, quando eu me vi na menopausa, eu acho que eu já ressignifiquei, eu já coloquei um significado mais leve nisso. Eu ouvi uma psicanalista de Belo Horizonte, que é psiquiatra também, que se tornou minha amiga. O nome dela é Ana Esther Nogueira Pinto. Eu adoro isso que ela fala, que eu acho maravilhoso. Ela fala que na menopausa, quando a gente a gente não pode mais gerar filhos, mas é hora da gente parir a si mesma. E quando eu vi ela falando isso já me fez entrar na menopausa de um outro jeito. Uhum. E aí eu falava muito, porque eu tô na menopausa, eu fazia questão e continuo fazendo questão. E aí eu acho que eu já entrei com um outro espírito. Eu acho que eu sou muito, não vou usar a palavra jovial, mas acho que eu sou muito viva, eu tenho uma vitalidade Sim. muito grande, eu tenho uma menina dentro de mim. Então eu já entrei num outro clima. Só que eu não sabia todas as coisas, né? E quando a Esviva chegou na minha vida, porque eu já falava um pouco sobre o envelhecimento, foi muito legal, porque eu tive acesso a mais informações. Eu fiz uma entrevista com a doutora Joelle, uhum. Que foi, assim, um tapa na cara. Eu lembro que eu fazia pilates na época e ela falou, querida, deixa eu te falar, você vai ter que fazer musculação. Fiquei com ódio dela na época. Imagina. Na semana seguinte, fiz a matrícula na musculação e hoje eu amo fazer musculação. É muito maravilhoso. Então, hoje eu faço musculação e faço jiu-jitsu com meu filho, que entrou no jiu-jitsu, começou a falar para mim, filho, vou fazer com você. E tem sido muito legal.
Em que época da minha vida eu cuidei assim de mim? Ainda mais sendo publicitária, fazendo Sim. hora extra direto. Trabalhando sábado, domingo, feriado. Domingo, trabalhando até 9 da noite. Eu nunca conseguia fazer um esporte. Então, eu acho que a menopausa, ela trouxe um outro olhar, né? Eu acho que tem essa questão emocional, foi muito difícil, e eu também não consegui fazer reposição no começo. Porque... Tu acha que teria mudado se tu tivesse feito reposição? Teria, talvez, evitado, porque eu tenho um diagnóstico de início de osteoporose, que eu fiquei 3 anos sem fazer reposição. E aí eu tirei o útero, porque eu precisava tirar o útero, eu tinha muito sangramento uterino com a reposição. E hoje eu faço reposição, é ótimo. Quando eu tirei o útero, eu fiquei assim, tirar o útero. Quando eu tirei, eu falei, gente, por que eu não fiz isso antes? É que criam para nós coisas tão malucas sobre o nosso corpo. Imagina tirar o útero, aquilo que reproduz, que é o ninho, né, do nascimento de Cristo. Gente, quando eu compro uma roupa nova, eu não guardo a embalagem. Francisco já tá aí, eu não preciso guardar a embalagem. O útero foi muito, né, assim, agradeço a ele, mas se ele tá ameaçado agora, sim, né? Ele tá pedindo para sair, não tem problema, né? Existem ginecologistas que falam, né, útero que não faz filho faz câncer. É uma fala comum entre os ginecologistas. É interessante de se pensar, né? Então, e aí eu fiquei 3 anos sem fazer reposição. E nessa brincadeira eu descobri um início de osteoporose, voltei a fazer reposição, inclusive, para tentar combater a osteoporose. Um médico, meu geriatra, disse para eu não tomar cálcio por enquanto, porque tem uma questão que às vezes você toma por um período, você não pode tomar mais, então ele acha que está muito cedo para eu tomar o cálcio, mas foi muito engraçado, quando eu peguei o exame de osteoporose, eu estava atravessando a rua e eu abri assim, estava lá, né, falei, acho que eu tô com osteoporose. Aí eu fui atravessar a rua e falei, eu me senti um copo de cristal, sabe? Peraí, calma, eu vou atravessar. Por favor. Virou uma princesa da Disney atravessando a rua. Uma menina de vidro, né? E hoje é muito interessante porque eu uso menos salto, quase não uso salto. Comecei, né? Na hora de descer uma escada, eu presto atenção. Claro que eu tô forte, mas não tô podendo quebrar nenhum osso, né? Então... Ainda sobre menopausa, assim, a tua libido ficou aquela coisa maravilhosa? Como sempre foi aquele fogo de leão e sagitário, ou como? Eu acho que isso sempre teve a ver com a relação que eu estava vivendo. Eu nunca relacionei totalmente a libido à questão da menopausa, porque eu acho que, por exemplo, quando eu entrei na menopausa, eu estava num relacionamento que foi no auge da minha menopausa, quando eu estava sentindo mais os sintomas, eu já não estava muito bem nesse relacionamento. Era um namoro, meu último namoro de 5 anos. Eu sou uma mulher de muitos casamentos e poucos anos em cada casamento, né? Eu sou... Não sou... Outro dia minha irmã fez 38 anos de casada, eu falei... Toda a minha admiração. Sim. Então, eu acho que essa questão da libido, ela tem 2 fatores. Ela tem a questão emocional, né? A questão emocional mesmo, da imaginação. Total. Né? E a questão física. E eu lembro, teve uma época que eu fiz uma reposição com testosterona, depois eu parei, não tô mais fazendo. Menina, eu comecei a subir pelas paredes, assim. Eu só pensava em sexo, né? Mas teve uma outra época que eu tava sem fazer reposição e eu tava num período de uma relação muito ruim. Então, tava sem tesão nenhum. Mas eu acho que tem a ver com o tesão que a gente tá na vida, sabe? Concordo. Eu não tenho nenhum problema de libido hoje, já há bastante tempo. Eu tô numa relação que eu não tô mais apaixonada, já passou esse período, eu tô há 2 anos e meio me relacionando. Ele mora em São Paulo, mas assim, quando a gente se apaixonou... Ele costuma ver podcast? Ele costuma, Aí ele vai ver que ele não costuma ouvir podcast, mas ele não tem muito essa coisa, sabe, assim, de pode dizer tabu. Que... a gente é muito tranquilo nesse sentido, assim. Tu quer dizer tranquilo no sentido que cada um fala dos seus sentimentos? Tipo isso que tu acabou de dizer, já não tô mais tão... A gente sabe que a gente não tá mais no período da paixão. Acho que isso faz parte também de uma relação madura, que a gente sabe disso, assim, que hoje em dia a relação já é mais cotidiana. Mas ela sempre foi cotidiana, é interessante. É uma relação que já começou cotidiana. Interessante. Como é que é uma relação que começa cotidiana? Tu já chega marcando o café da manhã. Não, a minha história com o Marcelo é muito engraçada, porque a gente se conheceu através da Paty Pontalti. Olha! Ele seguia a Paty... E são amigos do Instagram.
E um dia ele me viu fazendo uma live com ela. E foi muito louco, porque eu marquei essa live porque ela tinha deixado o cabelo dela branco e eu tinha acabado um relacionamento há alguns meses e tinha voltado do branco comecei a pintar de outra cor. Comecei a pintar meio louro escuro, assim, da cor do seu, bonita. E aí eu falei, vamos fazer uma live sobre isso. Não sei por que eu tive essa ideia, porque eu tava super apertada. E fizemos uma live muito divertida. Apertada de trabalho. De trabalho, tava com pouco tempo. Não tinha motivo fazer essa live. E aí ele assistiu essa live depois, quando já estava gravada, e falou com a Paty. Falou, a Cris é interessante, não conhecia ela, passei a seguir ela. E a Paty falou para ele, vocês têm tudo a ver. Mas a Paty não conhece o Marcelo pessoalmente, né? Mas ela virou a nossa madrinha, porque aí o Marcelo um dia comentou uma coisa em box, falou, isso que você está falando me identifico muito, tinha a ver com... compra, eu falei muito da coisa de querer ter as coisas em lugar de cultivar momentos, que eu já fui muito assim. E ele é apaixonado por arte, e ele já foi muito criticado por comprar muita arte. Enfim, a gente começou a conversar e começamos a falar sobre casa. E aí eu falei com ele, já escrevi um texto sobre isso. E ele falou comigo, eu quero ler. Eu falei, mas está em PDF, posso te mandar pelo WhatsApp? E nem era uma cantada, mas eu já estava. E a gente ficou 47 dias se falando. Ele mora em São Paulo e eu em BH. E a gente ficou 47 dias falando. E quando a gente se encontrou, a gente já estava completamente apaixonado. A gente já tinha se pedido em casamento, assim. Que interessante. Como essa... É meio casamento às cegas, assim? É meio casamento às cegas. Pelo outro, pelo interior do outro. Um pouco isso. E aí, quando tu vê, porque assim, tu tinha visto foto, tudo, e aí tu olhou assim, gente, isso é amor. Na verdade, a gente já se conhecia fisicamente, mas é claro que ele já tinha me visto muito mais em movimento, porque eu trabalho com isso e ele é um cara mais discreto, né? Um dia ele mandou um vídeo pra mim, porque a gente não se falava por vídeo, a gente só se falava por áudio. E é muito essa paixão, assim, da conversa mesmo. Tem um quê meio retrô, né? Parece que é um namoro por carta, Sim. né? A gente se conheceu muito profundamente. Tem muito de casamento às cegas. Quando a gente se conheceu, eu sabia que ele era baixinho, mas ele mentiu. Ele era um pouco mais baixo do que ele era. Então, a gente brinca, né? Porque a gente descobriu muitas afinidades. Aí um dia eu falei com ele, nossa, eu tava pensando, eu tinha notado umas coisas do que eu queria do meu próximo relacionamento. Eu queria isso. Você tem tudo isso. Ele falou, mas e o tamanho? Eu falei, amor, não vai ser meio 1 centímetro que vai estragar isso tudo. Olha, a gente olha essa dubiedade. Do mesmo tamanho. É verdade, não é uma coisa para falar em qualquer lugar. Mas a gente brinca muito, assim, a gente é do mesmo tamanho, muito engraçado. Uhum. E a gente tem uma conexão física muito forte, assim. Não é que seja aquele fogo, mas imagina, você conhece a pessoa de longe. Como é que você vai saber se aquilo vai funcionar, Total. Né? De perto. Uhum. E tive essa pois sorte. Tu passou por uma situação bastante radical, né? Tu estava grávida, com 2 meses antes de nascer o Francisco, e aí o Gui teve um infarto. Ele teve uma... Não foi um infarto, porque não foi detectado. Então, a gente acredita que ele teve uma morte súbita por parada cardíaca. Provavelmente ele tinha uma arritmia. E eu encontrei, né, assim, a gente não morava juntos. Francisco ia nascer e a gente tinha combinado de morar junto quando o Francisco nascesse. Ele já tinha a chave da minha casa, tinha uma semana que eu tinha dado a chave da minha casa. Eu tentei falar com ele, não consegui, e eu imaginei que isso tivesse acontecido. Por quê? Não sei. Eu tinha muito medo que ele morresse, assim. Talvez as nossas almas soubessem. De uma perda? Não, foi uma coisa com o Gui mesmo, mas eu já tinha perdido os meus pais, porque minha mãe morreu aos 55, meu pai morreu 7 anos depois, minha mãe morreu de câncer de mama, meu pai morreu de câncer de pulmão, ele era fumante, tinha parado de fumar. Então, assim, mamãe tinha 55, papai tinha 64, eu tinha 24 anos quando eu perdi minha mãe, tinha 31 quando perdi meu pai. Eu me casei pela primeira vez, tive um casamento curto com 2 abortos, né? E aí falei, acho que eu não vou ser mãe. E o casamento já não estava bom. E eu me separei dele e o Gui era meu colega de trabalho, a gente se apaixonou. Ele também se separou do casamento dele, que era um casamento na mesma duração que o meu, ele não tinha filhos. E começamos a namorar e a gente teve um término. Eu tomava pílula. Não quero mais ser mãe.
A gente teve um término, eu parei de tomar pílula, nós encontramos 2 vezes e assim veio o Francisco. Olha só como Quando é para ser, quando né? é para ser. A criança, quando quer vir, né? Não, ninguém segura. E Que aí bacana. ele estava completamente apaixonado pela vinda do Fran. E uma semana antes dele morrer, eu falei, amor, eu tenho tanto medo de você morrer. Eu acho que eu estava tão feliz. Assim, sim, é uma tava com o homem felicidade da minha boa vida, demais. finalmente grávida, esperando um bebê, já acreditando na gravidez, porque eu precisava esperar um tempo, né? Eu duvidava da gravidez por ter tido 2 abortos. E eu tava com um carro que eu gostava, eu tava com um emprego bem sucedida no meu emprego, sabe? Tava tudo muito bom. E aí, a gente se encontrou, a gente dormia junto no fim de semana. A gente se encontrou numa terça-feira à noite e ele estava um pouco chateado comigo, porque eu me apressei em comprar o bebê conforto, porque os homens são muito tranquilos, né? Assim, capaz, sério, deve ser em Minas, assim, porque aqui é impressionante. Eles são muito ativos, sabe? Em São Paulo, e ele então... falou, não, eu ia comprar o bebê conforto, só que eu tava louca para deixar tudo pronto, né? E aí ele ficou meio chateado, assim, a gente encontrou, ele foi na minha casa, fez uma pizza para mim, fez alguma coisa para eu comer e foi embora. E eu lembro que a última coisa que ele falou para mim foi parabéns, porque eu tinha contado para ele de uma campanha que a gente tinha feito na agência, ele também era publicitário, uma campanha muito difícil que a gente fez, e eu falei, ai, graças a Deus a gente fez e tal. Ele desceu a escada e falou comigo, olhou para mim e falou parabéns. Foi a última coisa vez que ele falou para mim. E aí, no dia seguinte, eu mandei uma mensagem para ele, não era WhatsApp, era um e-mail, dizendo que o dia estava lindo, bom dia, te amo e tal. E aí, eu entrei numa reunião, e quando eu entrei nessa reunião, voltei da reunião, não tinha... ele não havia tinha respondido. resposta do e-mail. Aí, eu liguei para o celular dele, não atendeu. Liguei para a agência e falaram, ele não veio trabalhar. Falei, morreu. Olha que louco. Mas que barbaridade, é? E aí eu fui pra terapia, eu tinha terapia e falei, não, isso deve ser um trauma, perdi muita gente, perdi meus pais, tá tudo bem. Só que eu não consegui fazer terapia. E aí eu falei, não, eu preciso sair da terapia, eu falei, eu preciso ir lá na casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, o carro tava fora de casa, porque ele tinha saído, ele tinha ido pro squash de manhã. Ele estava num movimento de saúde, mas assim, tinha parado de fumar, mas ele já foi muito vida louca, assim, um cara que era muito boêmio e tal. Quando ele tentou recuperar, já era um pouco tarde demais. Provavelmente ele foi pro squash, que exige muito, né? Tinha pouco tempo que ele estava fazendo, e teve uma arritmia cardíaca. Então ele voltou para casa, as minhas cachorrinhas estavam morando com ele, ele voltou para casa, tomou banho, se vestiu para ir pro trabalho, ainda bem, né? Porque morreu vestido. E caiu morto aos 38 anos. E aí eu entrei no prédio, uma loucura, porque eu ouvi as minhas cachorras latindo e eu já sabia que tinha uma coisa errada, porque elas latiam desesperadas. E aí eu entrei, eu não tinha chave, eu dei uma desculpa, entrei e é tudo muito cinematográfico, porque eu fiquei desesperada ligando para os amigos, aí os amigos vindo para lá e eu sozinha ali, né, com uma barrigona. Aí eu Quantos meses? 6 meses? 7 meses. 7 meses. Eu olhei para o olho mágico, não sei porquê, eu desatarrachei o olho mágico. E caiu e ficou um buraco. No buraco, eu olhei pelo buraco, estava o Gui caído de bruços. Olha que loucura. Ele literalmente caiu morto, né? E aí, assim, você vê essa história, você fala, como assim? Né? Aí chegou gente, né? E eu ainda tinha esperança dele estar vivo até arrombarem a porta, mas tinha sido umas 9 da manhã, isso já era 2 da tarde. Sim, morte súbita. Morte assim, súbita, não tem como. né? E eu ainda falo, porque eu não dormi com ele. Hoje eu acho que é muito tranquilo, acho que tem coisa que é para acontecer. Tu ficou muito tempo, assim, vivendo um looping de... Fiquei. Eu acho que eu precisava repetir todo dia eu acordava para repetir para mim que aquilo tinha acontecido, né? Eu falo que ao mesmo tempo que era difícil acreditar na gravidez, né, que é uma verdade que vai crescendo, a morte é uma verdade que chega e que ela parece um absurdo. A gente não está preparado para ela. Ainda mais num momento desse, né? Parecia que alguém tinha feito uma brincadeira de mau gosto comigo. E aí foi muito difícil. Mas quando o Francisco nasceu, eu era alegria em pessoa. Mas eu era alegria carregando tristeza, né? Tive que lá no abarcar fundo. essas duas coisas. E aí, quando ele nasceu, é que eu pude viver melhor o luto do Gui. Assim, eu pude elaborar o luto. E eu sou muito grata a isso, porque eu precisava colocar cada sentimento no seu lugar. E eu acho que eu vivi uma coisa que eu sempre tenho vontade de dizer para as pessoas, assim, que a vida não é só alegria, só tristeza. A gente está vivendo coisas ambivalentes o tempo todo, mas a gente tem mania de dizer, fulano tá feliz.
Primeiro que a pergunta é assim, tá tudo bem? Né? Você pergunta, tudo bem? Como assim tudo bem? Que pergunta é essa, gente? Como se a vida fosse tudo bem. Depende. Nunca tá tudo bem. E graças a Deus é assim, Aham. né? O pior é quando tá tudo ruim. Tu acha que a gente tem uma fantasia que ela também pode ser um pouco estimulada, que é aquela coisa de que um dia tudo vai dar certo, Ah, eu acho que a gente né? tem essa fantasia. Essa coisa assim, eu vou fazer isso, 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 daí vai dar certo. Eu vou fazer isso, vai dar certo. E um dia tudo se encontra, fica numa sincronia e chegamos ao paraíso. Eu acho que isso é a morte, talvez. Né? Exatamente. No dia que der tudo certo, não tem mais sentido a gente estar aqui, né? Talvez seja isso. Sucesso Mas absoluto. a gente vai chegar num platô chamado felicidade, né? É. Aí é todo mundo só sorri. Que coisa mais entediante. É também. muito chato, muito chato. E como é que o teu filho, quando é que tu começou a dizer para ele que o pai tinha morrido? Ele tinha 3 anos de idade, ele foi pra escola, tinha quase 3 anos. Acho que ele chegou na escola, percebeu que tinha um elemento ali que na casa dele não tinha. E eu já falava pra ele, porque seu pai e tal. Eu mostrava fotos, né? Mas ele era muito pequenininho. E ele chegou da escola, acho que ele deve ter percebido que as crianças tinham pai. E ele chegou em casa, eu lembro direitinho. Ele falou, mãe, cadê meu pai? Ele tinha 3 anos, ou não tinha 3 anos ainda. Eu não medi palavras, eu falei, filho, seu pai morreu quando a mamãe estava grávida de você. Ele morreu de repente. Aí ele ficou assim, meio cabreiro. Aí, à tarde, ele chegou pra mim. Não, e aí ele falou assim, mas foi assim? Deitou no chão. Falei, foi assim. Mamãe encontrou o papai sem vida. Aí, chegou de tarde, ele falou, mãe, eu tô muito bravo que meu pai tá morrido. Olha que fofura. E aí, eu falei, filho, eu também acho que seu pai deve ter ficado muito bravo de morrer. Ninguém quer morrer, né? A gente não planeja. Ele também queria muito te conhecer e tal. Passou, e aí, como eu comecei a escrever cartas para ele, né, para o Francisco ler no futuro, quando o livro era um blog chamado Para Francisco, virou um livro, as pessoas perguntavam, e ele já leu o livro? Uhum. Ele tentou ler, mas ele não conseguiu. Com 12 anos, ele falou, mãe, não consigo. Falei, filho, tá aí para quando você quiser ler. Aí hoje é muito engraçado, porque ele faz psicanálise, né? Às vezes ele encontra uma pessoa, a pessoa fala assim, nossa, eu conheci seu pai. Aí, que estranho deve ser ele isso, fala né? assim, e daí, quem é esse cara? Tipo, Aham. porque imagina, a imagem nebulosa para ele. É um cara que ele não conheceu, é o pai dele, mas ele não conhece esse cara. Uhum. Então, acho que hoje na psicanálise ele também trabalha a elaboração disso, né? Porque, de fato, ele não vai desenvolver o amor que eu tenho pelo Gui, ele não vai desenvolver esse amor. Sim. Né? Tu tem um amor que é teu, É não é do meu, pai, não se supre vazios nesse nível, né? E teve alguém que significou para ele um pai, tipo um avô, um tio, companheiro teu? Eu já tive muitos, então. Gente, eu estou impressionada. Essa mulher só diz que teve muitos. Tu tem uma ideia da conta? Qual é o número que a gente pode dizer para as nossas... Eu, na minha palestra, eu falo assim, não, fiquem tranquilos, eu me casei de novo. Aí a plateia respira aliviada, eu falo várias vezes. Porque casar é bom, né? Se fosse ruim, casar é uma delícia, usar vestido de noiva é ótimo, né? Tu casou vestida de noiva? 2 vezes, E acho que ainda vai rolar mais uma, talvez. Com o Marcelo. Com esse amor que chegou... Se ele continuar comportando direitinho. Ô Marcelo, recado aí, comporte-se. 5 questões que ela vai te dizer depois que tu deve cumprir para poder ela vestir pela 3ª vez o vestido de noiva. Ele é muito companheiro, assim, de fato. Eu acho que o amor maduro chegou na hora certa. Eu busquei muito a minha felicidade, né? Quando você pergunta quantos foram, né? Eu já me casei oficialmente 2 vezes e vivi sob o mesmo teto. Acredito que tenham sido 4, Porque agora o Marcelo mora em São Paulo, mas a nossa casa lá em São Paulo é nossa, né? Então, assim, lá eu tenho um armário, tenho roupa, se eu quiser pegar e vou para São Paulo agora, eu tenho tudo lá. Então, eu tenho uma casa em São Paulo, tenho uma casa em BH. Tem um tipo de casamento já que foi constituído. Sim. Atualmente, a minha psicanalista, ela fala que eu não sou mulher de casar, eu sou mulher de casando. Eu acho tá no gerúndio. Eu já apostei muito, né, nessa coisa, muito, tô apaixonada. Eu sempre partia de relações em que eu tava lá no alto e a coisa ia só, né?
E acho que hoje eu tô muito mais nessa construção mais lenta. Tem a ver com esse momento meu. E tu acha que isso tem a ver com a perda do Gui, com o tipo do jeito que foi? Eu acho que isso tem a ver mais com a maturidade. Porque a perda do Gui, ela foi um impulso para eu... As pessoas falavam muito, o Francisco tem que ter um pai. Então, eu tinha muito esse desespero de dar um pai pro Francisco. Um dia eu falei, gente, o Francisco tem um pai. Só que ele morreu. Ele não precisa ter esse pai. O Fran tem o avô, que é muito apaixonado por ele, mas o avô é um pastor batista, não é a religião que a gente não tem uma religião. E, assim, é uma pessoa que ama o Fran, mas eles têm diferenças. Eles são pessoas que pensam diferentes, né? E hoje em dia é muito engraçado, porque o Fran, ele é ateu nesse momento. Então, ele me acha a pessoa mais mística do mundo, né? Mas ele tem as imagens masculinas. Eu tive esse meu segundo casamento, que eu falo que é o segundo casamento, que foi que eu casei na igreja e tal, foi um namorado que eu tive, o Fran tinha 5 anos, e o Fran tinha sempre ciúme dos meus namorados, mas esse namorado, ele gostou. E começou a chamar de pai, e a gente casou, mas eu acho que eu fiz uma projeção, era muito mais assim, nossa, meu filho encontrou um pai, né? Então, acho que foi uma mistura. E não deu certo, e tudo bem. Depois o Francisco elaborou muito bem. E como é que o Francisco lida com todos os teus relacionamentos e tal? Eu acho que de uma maneira muito cautelosa. Ele sempre me deixou buscar a minha felicidade. Eu acho que isso para ele é um exemplo bacana. Né? Tipo, a minha mãe lutou pela felicidade. Ele ama o Marcelo. É engraçado, é o cara que ele mais gosta. Não, Marcelo, eu não posso falar mal do Marcelo. Às vezes, não, porque o Marcelo... Não, mas ele tá sempre defendendo o Marcelo. É um cara que ele gosta, assim, ele realmente... E os outros, né, com quem eu convivi, o último namorado que eu tive foram 5 anos, morava do meu lado, ali no apartamento do lado, ele se mudou pro apartamento do lado com as 2 filhas. Ele tinha as reservas dele, só que ele não falava. E quando acabou o namoro, ele falava assim. Então, o Fran é muito discreto. Porque eu acho que ele sempre viu uma mãe que queria ter o espaço dela. Né? Eu acho que isso é uma coisa Isso a gente educa os filhos, exatamente, né? Que existe uma mãe que também é profissional, que é mulher, e que é um ser dissociado, né, dos filhos. E é um ser desejante de coisas. Exatamente, né? E eu tinha uma coisa que eu acho que era assim, eu não fico muito com o Francisco. Mas se eu ficar com o Francisco, eu não trabalho. Então, eu viajo muito, comecei a viajar, dar palestra muito cedo. E ele fica em casa, vocês moram juntos? Moramos juntos, hoje somos, assim, quase que friends, de tão engraçado, assim, porque é muito legal. Com 18, a vida fica muito mais divertida. Ele tá com 18 agora. Tá com 18. Mas eu sempre tive rede de apoio. Ele já teve 2 namoradas, agora tá sem namorada e não tá querendo namorar. E aí tirou carteira, né? Tirou carteira de motorista, tá fazendo Enem, porque ele tá disputando um curso que no ano passado ele não conseguiu, que ele quer computação na Federal. Mas ele tá muito maduro, assim, tá muito legal de ver. Eu, sinceramente, estou admirando o meu trabalho, assim. Acho que eu fiz um bom trabalho. Sabe que eu vejo muitos filhos de mãe solo que são mais organizados mental, emocionalmente, né? Do que esses... de famílias tradicionais. De famílias tradicionais em que o pai tem aquele papel, a mãe e tal. Se bem que hoje eu acho que nem existe mais essa coisa definida, assim, né? Esse contorno, né? O pai e a mãe e tal. E eu vejo que são adultos mais tranquilos, com uma autoestima, assim, né? Isso é bacana da gente ver. É muito legal. E o Fran começou a fazer terapia agora, há uns 8 meses. É impressionante. Ele já era um menino maduro, mas assim, impressionante como a terapia faz bem. Dá um salto, né? Nossa, como ele tá interessante, assim. Claro, tem as questões dele, temos as nossas questões e tal, mas eu tô num momento muito gostoso. Então, até por isso tá difícil ficar mais em São Paulo. Eu planejei ficar mais em São Paulo, mas eu tô muito apaixonada pelo meu filho nesse momento. Eu tô querendo curtir isso, sabe? Que tem também na relação mãe-filhos, né? Tem uma coisa de que se a gente não brigar e tal, tá todo mundo bem. Ao contrário. Para mim, se tá tudo muito assim, aparentemente, alguém está engolindo alguma coisa. Tem coisa escondida debaixo do tapete. Então, quando quebra o pau,
começa uma outra relação, né? A gente está sempre reconstruindo relações, né? Eu acho isso é que a muito gente importante. cresce, a gente vai sendo lapidado por Exato. essas coisas, por esses conflitos. É pedra né? que rola, Rolling Exato. Stones, né? Porque assim, aí às vezes as pessoas falam, mas nenhuma relação sua deu certo, por exemplo, né? Gente, as relações acontecem também para nos lapidar, né? Eu acho O que é dar certo? Exatamente. Então, assim, eu já tive vários relacionamentos. E eu acho que nesses muitos relacionamentos eu me lapidei bem para entender quem eu sou, o que eu gosto, o que é legal numa relação. Para não esperar que também tudo venha de um homem. Né? Ainda tem tanta essa coisa. Ai, porque ele não gosta de viajar. Tudo bem, viaja você. Total. Simples assim. Meu namorado não gosta de viajar. Ele ama obra de arte. Eu adoro as obras de arte que ele ama, mas eu não gosto tanto das obras de arte quanto eu gosto de viajar. Então, eu vou viajar sem ele, ou se ele quiser me acompanhar, vai ser ótimo. Sim. Né? Isso é liberdade, né? É. Cris, como tu é muitas, não é? Eu estava vendo aqui que tu tem além da literatura, tu te considera uma escritora de literatura, como é que tu te vê nesse mundo aí das letras? Essa pergunta é ótima, porque eu acho que eu sou uma escritora, mas eu não acho que a literatura olha para mim com muito respeito, porque, pensa bem, eu escrevi meu primeiro livro, eu nunca quis ser escritora, eu escrevi meu primeiro livro sem querer, né, assim, que foi o Para Francisco, que são cartas para o meu filho, que se transformaram no primeiro livro, que, modéstia às favas, eu acho que é um livro muito literário, muito poético, e ali eu nasci uma escritora, eu brinco que eu pari o Francisco e o Francisco pariu uma escritora, né? Da dor nasceu uma escritora. Mas o meu segundo livro tem a ver com o meu outro blog, que era um blog de looks do dia, que eu fiz 2 meses depois, né? É difícil contar a minha história. Você devia ter reservado umas 2 horas só para o podcast. Então, pois é, até as 22, tá, pessoal, a gente tem. Mas então, a tua história, ela é cheia de nuances, assim. Parece que não é a mesma história, né? Não, Tu tem não cabe numa caixinha. Eu não sei onde é que tá a minha lua, acho que ela fica mudando. Hoje tá chovendo. Eu esqueço onde a minha lua sempre esqueço. Olha só, essa coisa da moda, Minas é um polo produtor de moda, né, no Brasil. A gente pode dizer que tem uma personalidade, uma identidade própria, a moda feita, a moda mineira, né? E tu tem um estilo também muito próprio, né? Como é que tu entrou nesse negócio? O que é moda para ti? Porque eu não gosto da palavra moda. Eu gosto da palavra roupa, né? E como é que tu te relaciona com essa coisa da roupa? Como é que é essa identidade que tu busca e tu foi ver na Segunda Pele, né? E outra pergunta que eu acho que dá para engatar, que é o seguinte: tu pega o look do dia e tu constrói isso 2 meses depois da morte do Gui. Tu precisava te olhar para entender quem tu eras? Eu acho a minha história, quando eu olho para ela em retrospecto, eu acho que ela tem todo um sentido, mas ela não foi planejada, né? Eu fiquei viúva, o Francisco nasceu, quando eu voltei de licença maternidade, eu comecei a escrever o blog para ele, de cartas, né? E não foi uma coisa pensada. Eu voltei de licença maternidade, tinha 6 meses que o Gui tinha morrido, eu falei, nossa, resolvi escrever para os amigos sobre o Gui, fazer uma homenagem, quando eu vi, eu estava escrevendo para o Francisco, sem querer, a figura de linguagem veio e eu falei, é isso, eu não posso colocar o Francisco no colo do Gui, mas eu posso colocar o Gui no colo do Francisco. E aí eu comecei a escrever. 2 meses escrevendo o blog, e isso foi muito bom para a minha maternidade, para que eu ficasse mais tranquila. Eu estava muito feliz com o Fran, mas eu precisava resolver o meu luto, né? Viver o meu luto. E aí, eu sempre tive uma história com a roupa. Eu sempre me expressei muito, desde pequena. A minha expressão veio através dos diários. E quando eu fui trabalhar, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a comprar minhas próprias roupas. Porque era meio que eu quero ser eu mesma, né? Eu cortei meu cabelo com 19 anos, me diferenciei. O que significa eu cortei o meu cabelo? Tu cortou, tu foi lá no salão? Não, eu fui no cabeleireiro e cortei curtinho. Então, e tu usa o cabelo toda a vida curtinho? Toda a vida curtinho, desde os 19. Isso foi muito definidor, assim. Me sentia muito diferente, me sentia muito não aceita, não era um padrão de beleza, eu era complexada, não sou bonita, não sei o que, não sei o que. E aí eu acho que o cabelo curto me fez encontrar um lugar. Bom, se eu sou diferente, esse aqui é o meu lugar. Então, eu sou diferente.
que legal ser diferente. Comecei a fazer as pazes comigo. Então, a roupa era um instrumento de expressão muito importante para mim. A roupa e a escrita sempre foram. Durante o meu luto, quando eu comecei a escrever, e depois que você tem um filho, você se reconcilia com o seu corpo. Eu adorei ficar grávida. Mas quem sou eu agora? Ficou uma barriga? Não ficou? Eu sou 1 quilo, 2 quilos mais gordinha? Como que eu fiquei? E aí eu comecei a usar todas as roupas que eu tinha, sempre tive muita roupa, de maneiras diferentes. E a roupa foi um exercício de alegria, de reconciliação comigo mesma, no meio do luto. E um dia eu cheguei no trabalho e falei, nossa, essa roupa tá muito legal. Era uma sobreposição. Ela é horrível, horrível. Se eu olhar para ela hoje, é inacreditável. E eu falei... E as pessoas riam de ti ou ficavam meio assim, ai, que mulher estranha? Eu acho. Ninguém nunca me falou. Tu era meio Carrie, a estranha? Meio Carrie, a estranha, mas também meio Carrie do Sex and the City, sabe? Entendi. Uhum. Meio Carrie, a estranha, bom demais. E aí eu sei que eu tirei uma foto na frente da agência e falei, pronto, agora eu vou fazer um blog, vai chamar Hoje Vou Assim. Todo dia eu vou postar um look. Você acha que eu pensei que eu tava fazendo um blog de moda? Não era isso. Era um blog, porque é o seguinte, quando a gente vai pro fundo do poço, a gente vai de uma hora para outra, mas para voltar é dia a dia. Uhum. E eu acho que essa foto diária era meio que assim, tá tudo bem, eu tô aqui. E aí eu comecei a me divertir muito fazendo o blog. Eu lembro que quando eu mandei para os amigos, né? Ai, gente, agora eu tenho um outro blog. Se naquela época eu tivesse um grupo de WhatsApp, alguém deve ter falado, gente, vamos chamar um psiquiatra, que essa mulher tá louca. Num blog ela chora, no outro ela posa de modelo. E aí eu acho que essa história do blog, que ficou conhecido como, né? Eu acabei sendo a pessoa que criou o look do dia no Brasil, sem saber o que eu tava fazendo. Mas se eu tivesse perguntado para alguém, você acha que eu faço isso? Claro que teriam falado, você tá louca, Cris? Uhum. E foram 2 atitudes impulsivas que me salvaram e que me botam aqui na sua frente. Uhum. Se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje. Pois de novo, então a gente volta para aquela assim, a gente tentando ser perfeita para que um dia o paraíso nos premie. E tu diz, eu nunca fiz isso. Talvez até tu tivesse tentado. Eu tentei um tempinho. A gente tenta se encaixar para poder ser aceita, para ter colo, para ter... Mas a gente nunca vai ser aceita. Porque a gente não sabe o que os outros querem. Da onde que a gente inventou que os outros nos querem assim? Eu acho que é até uma certa vaidade a gente achar que os outros importam tanto assim com a gente, né? A gente fica tão preocupado com o que o outro pensa. Gente, o que o outro pensa sobre nós é só em 1 milhão de pensamentos que ele tem no dia. Eu vou pôr essa roupa, vou comer esse negócio. Nossa, a Fátima tá de vermelho. É só um pensamento. A gente não é tão importante assim. Que saco, né? Não é? Ai, que pena. A gente queria ser importante. Mas quem alguma vez na tua vida que tu olhou e disse, puxa, eu queria tanto que essas pessoas ou essa pessoa olhassem para mim, me vissem, me reconhecessem. Tu nunca teve esse Eu acho momento? que eu tive isso quando criança. Eu queria ser vista pelos meus pais, pelos meus irmãos, aprovada. Sempre essa busca, né? Sim, sem dúvida. E é muito louco, porque parece história da Disney. Ninguém me ouvia em casa e hoje, né, tipo, eu faço palestra, tenho coluna em rádio há 15 anos, escrevi em várias revistas, tenho 8 livros publicados. Eu não completei o negócio da literatura, porque é isso, né? Um livro de cartas, um livro de moda, 2 livros de crônicas, um outro livro de cartas, depois eu escrevi um infantil, e o meu último livro é de autoajuda. Então, assim, quem que leva esse escritor a sério? Pois eu li alguma coisa que tu dizia assim, eu sou escritora, mas eu não sou a Marta Medeiros. Tu disse isso? Por quê? Não, eu disse isso porque eu não sou a Marta Medeiros no sentido de não ter o sucesso que ela tem, porque eu acho a Marta incrível. A Marta, ela tem uma capacidade de pegar os assuntos que estão acontecendo, transformar aquilo, misturar isso trazer o pessoal dela, né, a experiência dela, e traduz isso de uma maneira muito maravilhosa. Mas eu acho a Marta foda. A Marta é uma cronista. Mas eu adoro escrever crônica. Tu gosta desse... É o meu gênero preferido. É o teu gênero preferido. Se eu me enveredar por um outro gênero, será talvez pela poesia e pelo conto. Eu não tenho vontade de escrever um romance. Não tenho a menor pretensão. Não é nem assim...
de falar não sou capaz, eu não tenho vontade. Porque romances, apesar de eu leio bastante, assim, queria ler muito mais. Hoje em dia eu leio vários livros ao mesmo tempo, tenho muito livro e não leio todos os que eu tenho. O que tu tá lendo agora que tá mexendo contigo? Eu comprei o livro antigo aquelas coleções da Clarice Lispector, que tem todas as crônicas, todas as cartas. Eu tinha todas as cartas e todos os contos. Mas eu nunca tinha lido. E de repente eu falei, gente, tem todas as crônicas. Eu comprei. E assim, eu tô em lua de mel com ele, porque ela é demais. Eu acho que eu me identifico loucura, muito com a Clarice, com esse caus dela, sabe? Esse caos. É um caos meio de Virginia Woolf também, né? Sim. É uma loucura aquilo. Assim, se tu... É um pensamento acelerado, né? Às vezes a gente se identifica, né? Eu não consigo falar e expressar tudo que tá dentro de mim. Então, assim... Quando eu falo que eu não sou a Marta, que eu acho que a Marta tem uma trajetória de muito sucesso, de conseguir falar para muita gente, porque ela consegue estruturar também. Ela tem uma rotina organizada para fazer os textos dela. Ela vive disso. Quer dizer, na verdade, essa é a profissão da Marta. Ela consegue viver com... Qual é a tua profissão, afinal? Você tá com tempo? Eu acho que qual é a nossa profissão. Eu acho que nós duas, isso a gente tem em comum, acho que nós somos comunicadoras, no sentido mais amplo da palavra. A gente sabe conversar, a gente gosta de conversar, a gente se interessa, a gente ri com a vida, isso é uma característica. Mas eu acho que eu sou uma escritora, sim, e faço questão de dizer isso, porque eu não estou comprometida com quem vai me ler, mas eu nunca vou deixar de escrever. Escrever tá no meu DNA, tá na minha concepção de vida. Tu tem necessidade de escrever. Eu tenho necessidade de escrever. Então, acho que antes de mais nada, não é antes de mais nada, mas também eu sou uma escritora. Mas eu acho que eu sou uma comunicadora. Mas tu sofre quando tu não escreve, tu tem coisas trancadas que se tu põe pra fora... Sabe aquela coisa quando tu não tá conseguindo dormir, aí tu anota um monte de coisa, deita pro lado e dorme. Sim, eu sou uma pessoa que tem caderninhos o tempo todo, né? No carnaval eu tenho uma frase que é assim, o meu bloquinho preferido é o de anotações. Muito bom. Eu sou frasista, tu é frasista, né? Sou frasista, isso que eu ia dizer. Publicitária. Publicitária não dá conta, né? De parar de fazer frase. Publicitária. Eu adoro as frases. Eu acho que fazer frases é uma coisa muito deliciosa, assim. Mas eu acho que eu sou uma comunicadora. Eu acho que eu tenho coisas para dizer. Mas eu falo muito na primeira pessoa. E eu não acho que a literatura também respeita quem fala na primeira pessoa. Se bem que atualmente a considerada uma literatura menor. Exatamente. E aí eu até achei um jeito, um dia eu tava conversando com meu namorado, que eu gosto muito da maneira como ele me lê, assim, a gente tem essa troca. E aí foi uma conversa na hora de dormir na cama, eu tive que parar e anotar e virou minha mini bio do Instagram, que fala assim, escrevo na primeira pessoa, falo sobre mim, mas pode ser que eu esteja falando sobre você. Eu acho que, se você me perguntar o que eu faço, eu acho que eu experimento o mundo e traduzo com o meu sentir. E eu tento traduzir e eu acho que eu consigo falar coisas que as pessoas se identificam. Elas muitas vezes falam, nossa, você disse aquilo que eu queria dizer. Eu tenho muito prazer em experimentar as coisas da vida. Eu sou muito apaixonada pela experiência humana. Eu acho que é muito rico o que a gente vive aqui, né? Assim, aqui te encontrar e falar, gente, a Fátima é tão engraçada como eu achava que ela era. Ela é tão deliciosa de conviver como eu achava que ela era. Ou então encontrar uma pessoa e falar, nossa, que decepção. Isso é experiência humana. Assim, ver a minha mãe dar o último suspiro da vida dela. Triste. Tu viu? Eu vi. A gente estava junto com ela. Tu tem uma relação com a morte mesmo. É que eu acho que a morte, ela nos fala sobre vida o tempo todo. Total. Então, assim, ver a minha mãe dar o último suspiro, como estava todo mundo ali em volta dela, é muito triste, mas é um privilégio. Ai, mas é sensacional. Né? Assim, é um privilégio. Imagina, eu não vi quando ela nasceu, mas eu vi o último suspiro dela. Eu acho isso muito... Talvez essas sejam as mortes que todos nós deveríamos ter, né? Junto com os nossos, né? Eu acho que a gente vai carregando lutos, né, ao longo da vida, e isso é como se as pessoas passassem a morar dentro de nós, né? Acho o tema luto muito interessante, porque eu acho que a gente precisa, e meu último livro é sobre isso, né? O Fundo do Poço, ele fala sobre os lutos que a gente precisa admitir. Aquela tua frase. Eu vou te mandar o livro para você. Você gosta de ler? Vou te mandar. Gosto muito. Porque às vezes também uma comunicadora ganha muito livro. Aí tem hora que eu falo assim, vou te mandar um livro. Que eu ganho um livro, às vezes a pessoa fala assim, então, depois que você lê, me dá notícia. Aí eu falo, tá bom. Eu recebo livros que não são, digamos assim... Não são os livros que você escolheria ler. Exato. E aí, o que achou?
Eu disse, caramba, eu tenho que ler alguma coisa, É porque difícil. eu fico me cobrando que se a pessoa está com uma expectativa, né? E eu sempre me sinto culpada, eu preciso Eu que os também. outros estejam felizes, Ai, sabe? nossa, acho que a gente é irmã. É, total! Então, eu preciso responder. Então, eu digo, tá, já respondi para fulana, agora a Cris... Cris, tu vive do quê? Essa tua vida aí, caleidoscópica, ela te paga o supermercado? Ela me paga o supermercado, mas eu vou te dizer que essa grande... Eu acho que ao mesmo tempo é uma bênção e uma maldição. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas não sabem que eu faço alguma coisa. Eu não sou conhecida por uma coisa que eu faço. Quem é a Cris? É difícil. Tem gente que vai dizer que eu sou uma escritora, tem gente que vai dizer que eu trabalho com moda, tem gente que vai dizer, é aquela que está no Instagram. Eu tenho contato com as pessoas de maneiras diferentes. Tem gente que me ouve na Band News, né? Tem gente que me lê no site Dia de Botê, que é um site de beleza, onde eu falo o que eu quiser. Eu escrevo o que eu quiser, sobre o que eu quiser. É muito legal. Eu escrevo muito sobre a mulher e tal. Então, assim, quem sou eu? Aí, na hora de me contratar, muitas vezes as pessoas não pensam em mim. Porque é muita coisa. É muita coisa. Exato, eu te entendo muito. Assim, né? É complicado. Mas eu não vou deixar de ser essas coisas. Eu gosto muito do jeito que tu faz branded content. Eu acho que as marcas deveriam prestar atenção para este tipo de conteúdo. Tu conta aquela história e aí tu vai indo e de repente termina dizendo assim, e isso é essa marca. Eu disse, mas que guria ordinária. Olha o jeito que ela me contou isso. É a escola da publicidade que também me ajudou, né? Então, assim, tem uma mineirinha que gosta de contar caso ali, né? Eu acho que eu tenho um jeito, porque às vezes eu vejo umas pessoas que eu falo assim, nossa, isso é genial, o jeito que ela faz. Mas esse é o jeito que ela faz. A gente tem que descobrir o nosso jeito de fazer. Mas tem umas coisas que eu tenho entendido, eu acho que eu quero ser meio resistência nesse mundo tão pasteurizado, assim. Eu tô querendo fazer um post no meu Instagram, quer dizer assim, o que você não vai encontrar aqui no Instagram. Eu não quero fazer vídeo acelerado. Eu não quero ter que me ater aos 3 minutos do Reels ou a menos de 3 minutos para ter mais engajamento, entende? Eu tenho vídeos de 10 minutos, eu tenho vídeos de 9 minutos. Como é que é o... Eu fiz um vídeo pro Fábio Porchat sobre envelhecimento, que ele viralizou muito, ele tem 11 minutos. Foram 500 mil visualizações. Eu quero que as pessoas parem. Eu quero que o meu Instagram, que o contato comigo seja uma fonte de alegria, de calma, de serenidade. Eu não quero trazer todas as novidades, eu não quero falar sobre todos os assuntos, eu não quero cancelar pessoas. Eu acho que isso para mim tem ficado claro, assim, eu acho que a maturidade vai te clareando aquilo que você não é, né? E vai te apaziguando. Exato, também, né? E eu acho bom isso, assim, Sim. né? Ser meio que um lugar de resistência. Ontem mesmo eu coloquei um texto, que é um texto que eu demorei muito para escrever, que falava sobre luto. E ele tá com 6 minutos. Aí o Instagram falou assim, este Reels vai ter menos visualizações. Aí eu falei, tá bom, beleza. E aí, assim... E como é que foi? 300 comentários. Pra mim é muito bom. 300 comentários? E ótimo. Vários compartilhamentos. Eu não tô preocupada com os números. Eu não quero aumentar o número de seguidores. É claro que eu quero, mas esse não é o meu objetivo principal. Eu quero seguidor, eu quero dinheiro. Eu também quero dinheiro. Eu quero tudo. Quero dinheiro. A gente merece. Mas assim, o que eu tô falando é assim... não é uma coisa em detrimento de outra. Existem valores que são inegociáveis. Sim. Eu não acho que você também... Eu acho que você é das minhas, assim. Você fala o que você acredita, você não faz um formato que é para aquilo. É seu, é você antes de ser o formato, entende? E a gente pega isso muito, muito rapidamente. A gente olha um perfil, a gente já sabe se essa pessoa é um produto do Instagram ou se ela é ela Exatamente. Mesma. E interessante, isso é que nem um bom ator. Um bom ator, esses dias eu não sei se tu gosta de série, de filme e tal... Como a gente tem até as 22 horas, vai estar tranquilo. Gente, tá bom demais essa conversa, não vamos parar. Olha só, eu estava vendo uma coisa colombiana versus mexicana, que se diz assim, La Venganza de Analia. E que tem ótimo. Um ator colombiano que é um... Meu Deus! Sabe quantos episódios tem? 68. E eu não conseguia parar. Eu terminei de ver. A minha amiga, que é essa que eu te falei, a castelhana, ela chegou e disse assim, não, isso aí eu não vou ver, tu é louca. Eu disse, vê por causa desse ator. Sabe quando o cara compõe um personagem, que eu acho que isto
é onde a gente vê no Instagram, a gente vê nas redes, quando alguém está falando alguma coisa, você diz, não sei onde, mas não está me convencendo. Não tá. Um ator, ele veste de uma tal maneira aquele personagem que ele é ele. Exatamente. É O bom isso. ator, ele não. Na verdade, ele não tenta ser aquele personagem. Ele acha dentro de Dele, si quem aquele ele personagem. é, uma parte daquilo que também é Exato, dele. exato. E eu acho que isso nas redes sociais é o que está faltando. Né? É verdade. A gente não... Mas, enfim, um dia eu quero ser você, assim, nesse lugar tão equilibrado. Não, eu não sou assim também, não. Acho que você já é. Acho que. Você me perguntou uma coisa eu sei que nosso tempo acabou, mas você me perguntou uma coisa da roupa ou da moda que tem a ver com isso que a gente estava falando. A roupa, para mim, eu acho até que a moda. Tem uma frase da Glória Calil que é maravilhosa, que ela fala que moda é oferta, estilo é escolha, né? E eu acho que quando eu vou numa... Eu não estou preocupado com o que é tendência, eu não estou preocupado com os desfiles, eu nunca sei o que é tendência. Mas a roupa, quando ela aparece na minha frente, seja na vitrine e tal, eu falo, nossa, isso tem a ver comigo. O que é isso? É eu me encontrar dentro da roupa. Uhum. É essa jogada que eu gosto. É conseguir convidar a moda a se vestir de mim, assim. Mas tu já sonhou ser outra mulher? Não, eu só sonhei ter outra conta bancária, uma conta bancária maior. Meu Deus, mas tu é meio dinheirista, assim. Cris, uma amiga tua mandou umas perguntas, uma mineira. Ah, que ótimo. A Luca Toni. Ah, que delícia. E ela mandou assim, 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. Como a gente tem até as 22. Você está sempre viajando por todo o Brasil e me conta aqui, o que do jeitinho mineiro você faz questão de levar em todo lugar que você vai, além do sotaque, claro, né? Eu acho que é o jeito mineiro de tratar bem as pessoas, de gostar de conversar, assim. Eu acho que isso é muito meu e... Quando eu comecei a viajar ao Brasil, eu tinha um pouco de vergonha do jeito mineiro. Falava assim, ai, sou tão mineirinha. Ai, eu olhava o jornal MGTV, falava, gente, mas esse jeito mineiro. E aí eu comecei a ver como que o Brasil gosta dos mineiros. E aí eu mudei o meu olhar. Precisei sair para falar, gente, o sotaque mineiro é ótimo, o jeito mineiro é ótimo. Então eu só faço questão de ser muito... muito mineira, muito afetuosa. Sim. Ontem do meu lado sentou uma mulher que eu acho que era gaúcha, não sei. Nossa, mas assim, eu fui sentar do lado dela, tipo, porque ela já estava no corredor, eu tinha que sentar na janela. Ela olhou para mim com uma cara de querendo me fuzilar, assim. E aí depois a gente teve que descer da aeronave e quando a gente voltou, ela tinha voltado pro meu lugar, ela foi pro meu lugar, eu olhei para ela, ela olhou assim para mim. Falei, gente, eu não tô acostumada com isso, a gente é muito... Acho que o mineiro tem uma... Não tô falando mal do gaúcho, não, acho que isso é um problema dela. Uhum. Mas assim, eu acho que o mineiro tem uma coisa boa na alma, em geral. Uhum. E eu quero levar isso comigo, assim, quase que uma ingenuidade, sabe? Sim. Uma ingenuidade mineirinha. Uhum. Mas não na hora de negociar. Na hora de negociar, a gente Eu ia dizer que eu conheço outros. Mas tem uma coisa aqui, alguma dica para mães de adolescentes que estão nos assistindo? Porque tu é mãe de um... Eu acho que a dica é sempre achar a melhor hora de conversar, que normalmente não é a sua hora, é a hora do filho. Entender que existe uma hora que ele vai querer te falar. E também guardar um pouco essa disciplinadora o tempo todo e olhar para o seu adolescente e entender que ali tem um turbilhão, bem parecido com a nossa menopausa, meio que movimentos contrários, mas igualmente conturbados. E ter uma compreensão, assim, acolher mais do que reprimir. E a gente tem uma coisa de que o filho é uma coisa minha, né? É uma coisa minha que tem que ser vista bem, né? Eu tenho que me representar bem nessa pessoa. E o filho não é uma coisa nossa. Nada. O filho a gente só emprestou. Infelizmente. É porque eles são muito autônomos, eles são muito eles mesmos. Sim. Quando a gente aceita isso, melhora. Porque quando a gente entende que o filho não é um resultado de um projeto nosso, é uma doação que a gente fez ali, de uma aventura de conduzir um ser humano. Você quer que ele seja feliz, é o maior amor que a gente sente e tal, mas a gente não vai poder determinar as posições deles, as opiniões, as posições em relação à vida. E ele é um indivíduo autônomo, que ele merece encontrar os próprios caminhos. Eu acho que quanto mais a gente der asas, no sentido de vai lá encontrar seu caminho, descobrir quem você é, e eu tô aqui, né? Acho que é um melhor pouco isso. Jeito.
Gente, um prazer falar com essa mulher. Delícia, me chama de novo pra gente falar de mais coisas. Vamos, não, me chama você para Belo Horizonte. Então Eu vai. vou. Ai, vem, vamos. Eu vou. Eu acho, sabe, que Belo Horizonte tem uma coisa meio Porto Alegre. Em que sentido? Então, no pior. Ai, já entendi tudo. Já entendi tudo. É. Eu tenho uma ideia. Eu acho que a Esviva devia fazer um evento comigo e com você em BH, em Porto Alegre e em São Paulo. Pronto. Tá, Atenção, Esviva. Nós estamos aqui. Aliás, nós vamos fazer um Presencial. projeto. Vamos fazer um projeto? Vamos fazer um projeto. Nossa, com Fátima, vai ser um encontros. sucesso. Eu acho que isso pode acontecer. Ah, me disseram que eu tenho que chegar mais perto. Esviva, chegando mais perto de você, eu quero dizer assim, ó. Essa mulher e eu estávamos prometidas desde a infância. Agora só falta vocês ministrarem o casamento, entendeu? Exatamente, Esviva. Cabe a vocês, Esviva. Querida, muito obrigada. Eu adorei. Super valeu. Agradeço. Delícia demais conversar com você. A gente pode ser amiga pra sempre? Ah, eu não sei. Depende da sua conta bancária.